Todos os anos, milhares de pessoas são vítimas de doenças cardiovasculares. A cirurgia cardíaca muitas vezes é a única solução para esses pacientes. Para falar sobre as novas técnicas de cirurgia, o Alerj Debate de hoje recebe o deputado João Pedro, do Democratas, e o cirurgião cardíaco e membro da Academia de Medicina do Rio de Janeiro, Dr. João de Deus e Brito. Muito obrigada pela presença dos dois. Dr. João, desde quando são feitas cirurgias cardíacas e como elas eram feitas inicialmente? Bom, o coração é um órgão que foi criado pela natureza para bater. Assim, nós sabemos que o coração bate 100 mil vezes a cada 24 horas. Atinge 35 milhões de batimentos em um ano. E um homem com 70 anos tem um histórico de 2 bilhões e 500 milhões de batimentos. Assim, pelo fato do coração bater, no passado pensávamos que a cirurgia no coração era impossível. Até que na década de 50, um cirurgião de Illinois, na Universidade de Minnesota, realizou, na ousadia de operar um paciente com cardiopatia congênita, ele realizou uma cirurgia utilizando o pai da criança como bomba de circulação extracorpórea, a que ele chamou circulação cruzada. Assim, o Lillehei operou cerca de 43 pacientes portadores de cardiopatia congênita com sucesso. E no início, todas as cirurgias eram feitas dessa forma, utilizando uma outra pessoa para bombear? Não, logo depois, um outro pesquisador, John Gibbon, idealizou um sistema de circulação extracorpórea e então deu início à grande caminhada da cirurgia cardíaca até os nossos dias, onde a cirurgia cardíaca pode ser operada com baixa mortalidade e com pouco risco e pequena morbidade. Então, João, até aí, então as pessoas morriam de doença cardiovascular e não tinha tratamento nenhum. Sem dúvida, até aí morria. Ocorre que na década de 40, um cirurgião chamado Blaylock estava deparado com crianças portadoras de tetralogia de Fallot, que é uma doença altamente cianótica, e ele não tinha o que fazer. Até que uma doutora, a Taussig, cardiologista, lhe deu a ideia de uma nova técnica para tratar aqueles pacientes portadores de tetralogia de Fallot. E ele assim o fez e também deu início a uma cirurgia paliativa, mas que evitava que a criança morresse. Isso no hospital de Johns Hopkins. E quais são as doenças, doutor João, que são mais comuns? Quais doenças são as cardiovasculares mais comuns? E como é possível identificar essas doenças, que algumas nem apresentam sintomas muito claros? Então, como é possível identificar essas doenças? As doenças cardiovasculares são de dois tipos. A primeira é representada pelas cardiopatias congênitas e a segunda é representada pelas doenças adquiridas. Nós definimos cardiopatia congênita a toda alteração estrutural ou funcional do coração embrionário que impede desse coração chegar ao seu estágio final de desenvolvimento. Então, a cardiopatia congênita incide em cerca de 0,8% das crianças nascidas vivas, o que quer dizer que em cada 1.000 crianças nascidas vivas, existe 8 ou 9 crianças portadoras de cardiopatias congênitas. E essas crianças, esses problemas podem ser identificados ainda durante a gestação? Sem dúvida. As pacientes grávidas são seguidas pelos médicos que fazem a pediatria e os cardiologistas pediátricos, e então os pacientes são submetidos a ultrassom universal, quer dizer, desde o início até a gravidez, e aí pode fazer o diagnóstico de prováveis cardiopatias congênitas. Doutor, e a operação, nesse caso, é viável antes da criança nascer, ainda no útero da mãe? É o que se faz, naturalmente, há alguns casos citados na literatura de realizar cirurgias enquanto a criança está em forma de embrião. Entretanto, são pequenos casos relatados de determinados tipos de doenças cardíacas, como a presença de um septo íntegro ou a presença de uma estenose da válvula aórtica. Mas o que é importante é seguir a criança, fazer o diagnóstico e prepará-la
para, durante o nascimento, ela ter um tratamento correto. Um desses exames que se faz é a translucência nucal, que na 11ª ou 13ª semana, que faz o diagnóstico de uma alteração dessa translucência nucal e que indica, por exemplo, que a criança é portadora de um síndrome de Down. E aí podemos, então, encaminhar essa criança para o exame de imagem mais específico, que é o Doppler colorido, e aí, então, todas as doenças, as cardiopatias congênitas, podem ser diagnosticadas antes do nascimento da criança. Na ultrassonografia? Na ultrassonografia. Qualquer hospital público particular tenha condição de, através da ultrassonografia, verificar essas cardiopatias? Sem dúvida. É só encaminhar a criança para o local especializado onde faz a ultrassom, e dentro da ultrassonografia existe um médico que faz especificamente, que faz o acompanhamento universal daquela criança provavelmente portadora de um coração fetal doente. Às vezes as pessoas não estão apresentando sintoma e têm um ataque cardíaco. Como é que é possível fazer um acompanhamento para que essas pessoas saibam previamente que elas correm um risco de sofrer uma cardiopatia como essa? Cerca de 50% dos pacientes que têm infarto do miocárdio morrem na primeira hora. E muitas vezes esses pacientes não apresentaram sintomas antes de ter infarto. Mas existe os chamados grupos de riscos da doença coronariana, que devem ser seguidos, devem ser tratados e evitados. Entre esses grupos de risco, nós temos o grupo de riscos que nós chamamos, que não se pode mudar, que é a idade e sexo, e temos o grupo de risco, os fatores de riscos, que nós podemos alterá-lo. Entre eles, o estresse, a presença de determinada doença como hipertensão arterial, diabetes mellitus, e a vida sedentária, incentivando o paciente a fazer atividade física, que é a mais importante variável de um estilo de vida saudável, e também verificar o lipidograma do paciente. Que todos os pacientes que têm lipidograma alterado é um paciente que provavelmente já está começando uma doença coronariana. Tá certo. Bom, a gente tem que fazer um pequeno intervalo, mas a gente volta com esse assunto no próximo bloco. Fique aí.